gente poder celebrar a vida dos nossos irmãos, né? Bom, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 39, Isaías capítulo 39. Capítulo 39 é um capítulo curto, um capítulo pequeno. Né? Bem-vindo a todos, né? Bom dia, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Né? Hoje, pelo que eu vejo aqui, eu acho que não tem ninguém nos visitando pela primeira vez. Né? Todos que estão aqui eu conheço. Né? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E hoje nós vamos ser abençoados, né, pela palavra escrita pelo profeta Isaías, o capítulo 39. O capítulo 39, né, ele continua a história em que Isaías, né, vem relatando, né, e profetizando, né, dentro da nação de Israel a história do rei Ezequias. Né? Nós vimos nos últimos capítulos como ele foi um rei justo, um rei temente a Deus, um rei que orava e buscava o Senhor na hora das necessidades. Né? Era um rei que dava louvor, honra e glória a Deus. Né? Mas eu sempre disse que, apesar de todo o elogio que a Bíblia fala dele, que ele era um homem como eu e você. E todo homem como eu e você, nós falhamos. E nós vamos ver hoje uma falha dele. Nós vamos ver um pecado que ele cometeu, né? Apesar de toda a misericórdia de Deus derramada na vida dele. Ele não é perfeito. E, né? Aliás, eu já vi muitas mensagens, né, a respeito dessa passagem, né, do rei Ezequias. Normalmente as pessoas pregam lá em 2 Crônicas, quando falam dele, porque lá, né, como é um livro histórico, não um livro profético, lá se conta a história e os fatos históricos que ocorreram. O livro profético nos preocupa com tantos fatos históricos, né, com tanto detalhe, porque está trazendo uma palavra profética sobre, né, o futuro e a nação de Israel. E muitas vezes, né, a gente sabe que esse rei ele foi agraciado com mais 15 anos de vida. Né? E muitas vezes os temas das pregações né, são que, né, Ezequias, né, ganhou mais 15 anos de vida, mas era melhor que ele tivesse morrido, porque depois que ele ganhou os 15 anos de vida, ele pecou, né, e isso trouxe problemas sobre a vida dele. Né? Sem dúvida, querido, qualquer um aqui que ganhasse mais um dia de vida, nesse outro dia talvez pecasse também. Porque nós não somos perfeitos. Nós seremos aperfeiçoados quando Jesus. E, né, infelizmente, esse tipo de mensagem traz uma ideia errada a respeito de Ezequias, que na verdade, como a Bíblia diz, era um homem de Deus, e você vai ver que apesar dele errar e insistir no erro por um tempo, que é o que nós vamos ver aqui, ainda assim, depois ele acabou se arrependendo e voltando atrás e sendo perdoado por Deus. Para mostrar para a gente que não existe ninguém perfeito. Né? Lógico que isso não é um incentivo para que os irmãos pequem, para que os irmãos insistam no pecado, e sim um encorajamento para que, se você pecou ou continua insistindo no pecado, você tenha a atitude de um homem de Deus como Ezequias, que em algum momento você realize o seu pecado, se arrependa diante de Deus, porque você vai ser perdoado e agraciado. Esse é o exemplo que essa história conta para a gente. E não de que ele desperdiçou os 15 anos, porque ele não desperdiçou. Ele não desperdiçou. Né, em pouco tempo ele se arrependeu do seu pecado e ele viveu os 15 anos por louvor, a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E aliás, tudo estava num plano. Que se Ezequias tivesse morrido quando Deus falou que ele ia morrer, nós aprendemos aqui que o que aconteceria? Ele não teria um descendente, porque ele ainda não teria filhos, e se ele não tivesse um descendente, não haveria continuidade da tribo de Judá. E se não houvesse continuidade, não nasceria o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Tudo fazia parte do plano de Deus, querido. Deus trabalha, né, com as nossas obras, tanto boas quanto más, quando nós andamos em santidade e quando nós andamos em pecado. Deus usa tudo e todas as coisas juntas para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso que nós vamos ver e vamos aprender hoje aqui. Então eu queria convidar você, né, a ler comigo essa pequena passagem, né, que tem apenas 8 versículos. Diz assim: nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido, ou seja, sarado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que
que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Amém. Bom, diante dessa passagem, nós podemos ver aqui, já logo de cara, que Ezequias, ele quando recebeu a visita desses mensageiros, que vieram dessa terra longe, que era a Babilônia, e naquele tempo ainda a Babilônia não era ninguém, a Babilônia não era um grande país, não era uma potência de guerra, não era uma nação ameaçadora, era uma tribo, um lugarzinho, que ali estava começando a se desenvolver e a crescer. Ele recebe essa visita, ele ficou muito feliz com o presente. A Bíblia não conta pra gente que presente que ele ganhou, porque tem coisa que às vezes oferecem a gente que a gente gosta e tal, mas às vezes tem presente que eles acertam mesmo, é exatamente aquilo que você queria, e aí você realmente fica muito feliz, e parece que ele ficou bastante feliz. Ele ficou tão feliz que naquele momento, o seu coração se engrandeceu, ele começou a achar que ele era alguma coisa importante, que ele era um rei conhecido, falado, e ele então decidiu abrir e mostrar tudo o que ele tinha. Ele estava cometendo um grande erro, porque mais tarde a Babilônia, segundo a gente vê aqui a palavra de Deus, voltaria com a lista pronta na mão de tudo que havia lá dentro para levar e não deixar nada. Nada. Cuidado, querido, que você anda publicando no Facebook, no Instagram, porque às vezes você está mostrando tudo que você tem, abrindo a porta, e quem está vindo ver é o inimigo. E ele está só fazendo a lista. Chega um momento que ele entra e ele pode levar tudo que você tem. E quando a gente começa com soberba, com orgulho no coração, nós começamos a pecar contra Deus. É interessante que esse homem, no capítulo anterior, como nós aprendemos nas últimas mensagens que eu ministrei, já faz algumas semanas, a última vez que eu ministrei, nós aprendemos que Isaías ele fez uma oração inteligentíssima. Aliás, até falei com os irmãos a respeito disso, da importância de nós orarmos de uma maneira inteligente, pedir da maneira certa, porque a Bíblia diz que quando a gente pede aquilo que é a vontade de Deus, a gente certamente recebe. Então a gente precisa orar com inteligência. Esse homem capaz de fazer uma oração tão inteligente, de agir com tanta sabedoria, agora tem uma atitude tão tola. Para perceber que nós somos assim, por mais inteligente que você pense, por mais sábio que você pense que você é, você não deixou de ser humano, e ao mesmo tempo que você é capaz de muitas coisas inteligentes, você também é capaz de um momento para o outro, agir como uma pessoa tola, como uma criança. E foi essa a atitude de Ezequias. Eu queria que você fosse comigo em 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, ela conta um pouco da história com mais detalhes. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 24 e 25. Lá nós temos alguns detalhes que nós não temos na profecia de Isaías. Lá no capítulo 24 ele diz: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, ou seja, aqui está contando a história que a gente já contou no capítulo 38. No capítulo 39 ele já tinha sido sarado, curado, A gente sabe que Deus deu para ele mais 15 anos de vida. Então diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Vocês se lembram que o sinal foi que o relógio voltou 10 graus, o tempo voltou atrás. E no versículo 25 agora, 2 Crônicas 32, ele diz: mas
não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Olha só, em vez de gratidão a Deus pela cura milagrosa, pela maravilha, pelo milagre maravilhoso, quando Deus fez o tempo voltar atrás, algo espetacular, ele se exaltou. Ele mostrou orgulho, soberba. E olha só, o versículo continua dizendo, versículo 25: pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Deus não gostou disso. Depois de toda a bênção que ele recebeu das mãos de Deus, Deus esperava que ele continuasse andando como ele vinha andando com Deus, um coração humilde, quebrantado, buscando sempre a presença de Deus. Esperava que ele fosse grato pelo que ele tinha recebido e, em vez disso, ele se orgulhou. Eu acho, não sei, a Bíblia não conta, mas agora o pastor Marcos está falando. Eu acho que ele falou assim: poxa vida, eu sou um cara tão crente, tão espiritual, tão bom, homem de oração, uma bênção nas mãos de Deus, eu sou tão bom que, poxa vida, que pessoa que eu sou. Até 15 anos a mais de vida Deus me deu. Uau, como eu sou crente. O coração dele mudou. É assim que muitas vezes acontece com muitos crentes, com muitas pessoas. A gente, como pastor, a gente vê esses ciclos. Por exemplo, tem muita gente, quando chega aqui na América, a primeira coisa que ela faz é buscar uma igreja. Por quê? Porque ela chega, ela não fala a língua, ela não tem nada, ela tem dificuldade, ela está devendo dinheiro, muitas vezes veio por outros meios que provoca ela a ter dívida. Aí ela busca a igreja. Aí quando ela começa a melhorar de vida, quando as coisas se organizam, quando ela fica um pouquinho melhor, ela some da igreja. A gente da igreja, a gente ajuda, a gente faz chá de panela, faz não sei o que, a gente ajuda, a gente fala, deixa de falar, pastor, não quero mais ajudar porque é assim. Não, querido, vamos continuar ajudando. A palavra de Deus diz que no dia do juízo, quem vai vir fazer a separação é o anjo, não a igreja. A igreja não deve fazer separação. A igreja deve continuar praticando o que Jesus ensinou: ajudar os necessitados, alimentar os que estão famintos, a amar os seus inimigos. Nós vamos continuar, mesmo que a gente saiba que muitas dessas pessoas que chegam a princípio na nossa igreja, daqui a uns dias, quando as coisas estiveram bem, não vão estar mais com a gente. Nós não somos bobos, não somos tolos, a realidade é essa. Mas pelo fato dessa ser a realidade, nós não temos que deixar de fazer aquilo que Jesus ordenou a sua igreja a fazer. Fique tranquilo, porque a justiça não vem das nossas mãos, a justiça vem de Deus. E um dia Deus vai enviar os anjos para separar o joio do trigo. Não somos nós. Vamos continuar fazendo o que Jesus chamou a gente para fazer: fazer o bem. O crente tem que viver para fazer o bem, para ajudar o próximo. Ele não falou assim, ajude os crentes, ele diz, ajude o próximo. Quem estiver próximo da gente, a gente vai fazer o que a Bíblia mandou, a gente vai ajudar, mesmo que a gente não ganhe nada com isso, porque Deus não tinha nada para ganhar em perdoando os nossos pecados. Por isso que Ele nos amou de uma maneira incondicional, ou seja, não há condição para o amor, e nós como crentes temos que viver o amor de Deus nas nossas vidas. Se eles forem mais um irmão no nosso meio, como alguns irmãos aqui que foram ajudados quando chegaram e até hoje estão com a gente, graças a Deus. Foram gratos. Não foram como Ezequias, mas vai haver muitos Ezequias no nosso meio. Mas até esses, o dia em que se humilharem e se arrependerem, serão perdoados. É o que essa história vai mostrar para a gente aqui. Então a gente vê que Ezequias era uma pessoa como qualquer outra pessoa no mundo, como eu e como você. Ele, mesmo conhecendo a Deus, sendo um homem de Deus, ele falhou, ele pecou diante de Deus, e Deus ficou irado com ele. Não gostou, porque o pecado
traz consequência. Orgulho, querido, é um problema de todas as pessoas, não era só de Ezequias, não é só das pessoas que não continuaram com a gente. O orgulho é um problema na vida do pastor Max, é um problema na sua vida, é um problema na vida dos meus filhos, da minha esposa, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Orgulho é um problema da humanidade. Eu achei interessante, eu descobri uma lista de perguntas de uma autora, essa mulher, ela chama Nancy DeMoss. Nancy DeMoss. Ela fez uma lista com 41 evidências para mostrar para a gente que há orgulho no nosso coração. Eu vou ler a lista. Né? Eu vou ler a lista. Ela é longa, mas eu acho que vale a pena. Você vai ter... Se você responder alguma dessas, uma única dessas perguntas com um sim, você vai então descobrir que há orgulho na sua vida. Porque às vezes a gente fala, não, eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa humilde, eu não tenho orgulho na minha vida. Bom, vamos ver. Talvez as 40 primeiras perguntas você não se encaixe nela. Mas se você encaixar nas 40 primeiras perguntas, eu tenho certeza que na última você vai se encaixar. Eu vou ler rapidamente, querido, porque como é grande e eu não tenho muito tempo, eu não posso passar. A primeira delas é assim: você despreza aqueles que são menos instruídos, menos ricos, menos refinados ou menos bem-sucedidos do que você? Segundo, você se considera mais espiritual do que o seu cônjuge ou outras pessoas da sua igreja? Terceiro, você tem um espírito crítico em relação àqueles que não fazem as mesmas escolhas de estilo de vida que você? Padrões de vestimentas, como você educa seus filhos, padrões de entretenimento e etc. Você é rápido em encontrar defeito nos outros, em verbalizar esses pensamentos para os outros? Você tem uma língua afiada e crítica? Você frequentemente corrige ou critica seu cônjuge, seu pastor ou outras pessoas em posições de liderança, professores, diretores, líderes de jovens, etc. Você dedica tempo, atenção e esforço indevidos à sua aparência física, cabelo, maquiagem, roupa, peso, formato do corpo, evitando a aparência de envelhecimento? Você se orgulha do cronograma que você mantém, do quão disciplinado você é, de quanto é capaz de realizar? Você é levado a receber aprovação, elogios ou aceitação de outras pessoas? Você é argumentativo? Você geralmente acha que o seu caminho é certo, o único ou o melhor? Você tem um espírito melindroso e sensível, fácil de ser ofendido, ferir seus sentimentos facilmente? Você é culpado de fingimento, tentando deixar uma impressão melhor de si mesmo do que realmente é a verdade? As pessoas na igreja ficam chocadas se soubessem como você é em casa? Você tem dificuldade em admitir quando está errado? Você tem dificuldade em confessar seu pecado a Deus ou outras pessoas? Não apenas em generalidades, mas em detalhes? Você tem dificuldade de compartilhar suas reais necessidades, lutas espirituais com outras pessoas? Você tem dificuldade em orar em voz alta com outras pessoas? Você é excessivamente tímido? Você tem dificuldade em estender a mão e ser amigável com pessoas que não conhece na igreja? Você se ressente quando lhe pedem ou esperam que você sirva sua família, seus pais ou outras pessoas? Você fica na defensiva quando é criticado ou corrigido? Você é perfeccionista? Você fica irritado ou impaciente com pessoas que não são perfeccionistas? Você tende a ser controlador com seu cônjuge, seus filhos, amigos, aqueles em seu local de trabalho? Você interrompe frequentemente as pessoas quando elas estão falando? Seu marido se sente intimidado pela sua espiritualidade? Seu marido sente que nunca poderá corresponder às suas expectativas sobre o que significa ser um bom marido, líder espiritual, etc. Você costuma reclamar do tempo, de sua saúde, de suas circunstâncias, do seu trabalho, de sua igreja? Você fala muito sobre você? Você está mais preocupado com seus problemas, necessidades e fardos do que com preocupações dos outros?
Você se preocupa com os outros, com o que os outros pensam de você? Muito preocupado com a sua reputação ou a reputação de sua família? Você deixa de expressar gratidão pelas pequenas coisas, para Deus, para os outros? Você negligencia a oração e a ingestão de palavras ou a leitura? Você se machuca se suas realizações ou atos de serviço não são reconhecidos ou recompensados? Você fica magoado se seus sentimentos ou opiniões não são levados em consideração quando o seu cônjuge ou chefe toma uma decisão, ou se você não é informado quando uma mudança ou decisão é tomada? Você reage às regras? Você tem dificuldade em saber o que fazer? Você fica constrangido por causa de sua falta de educação ou beleza natural, ou de seu status socioeconômico? Você evita participar de determinados eventos por medo de passar vergonha ou parecer bobo? Você evita estar perto de certas pessoas porque se sente inferior em relação a elas? Não se sente à altura? Você se sente desconfortável em convidar pessoas para a sua casa porque não acha que é legal o suficiente ou porque não pode dar o luxo de fazer entretenimento luxuoso? É difícil para você informar os outros quando precisa de ajuda? Quando foi a última vez que você disse estas palavras a um membro da família, amigo ou colega de trabalho? Eu estava errado. Você poderia, por favor, me perdoar? Se já faz mais de um mês, anote. Essa é a última. Se nenhuma dessas serviu para você, acho que a última vai servir. Você está sentado aqui agora pensando quantas dessas perguntas se aplicam a alguém que você conhece? Você se sente muito bem porque nenhuma dessas coisas realmente se aplica a você? Se em alguma dessas perguntas foi sim, você descobriu hoje que você é uma pessoa orgulhosa. Bom, eu não vou perguntar quem se sentiu assim, acho que eu não preciso. Então você vai entender que essa mensagem hoje é para você. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para a igreja. E é o que nós vamos aprender com ela aqui hoje. O cristão, querido, ele deve andar diante do Senhor Jesus. Deus, ele conhece tudo ao nosso respeito. Ele nos prova em todas as coisas, assim como ele estava nesse momento agora, provando o coração de Ezequias. Como eu disse, o próprio Deus deu testemunho de Ezequias, disse que ele era um homem temente, um dos melhores reis, a Bíblia mesmo diz isso, que ele foi um dos melhores reis, né? Talvez entre todos os reis, ele foi o rei mais crente. A gente fala, mas e Davi? Segundo a Bíblia, Ezequias ainda foi mais. Apesar de Davi até ter sido chamado de homem segundo o coração de Deus, aparentemente, o que Deus fala de Ezequias, parece que Ezequias foi mais crente que Davi. E ele não ficou livre de ser testado por Deus. Deus estava colocando o coração deste homem à prova. Não para fazer ele cair, mas para revelar a Ezequias, e quando ele faz isso comigo, com você, para revelar a você e a mim, que nós devemos continuar dependendo de Deus o tempo todo. É isso. O cristão, ele tem que andar com Deus. Paulo, em Romanos capítulo 7, no versículo 18, ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, Paulo estava reconhecendo essa situação. A situação do rei Ezequias, a sua situação e a minha situação. Nós temos a carne, e na carne nós não temos condição de fazer o bem. É por isso que nós precisamos de andar sempre com Deus, na presença de Deus, para vencermos a carne e fazer no Espírito o bem aos outros. Porque somos orgulhosos. O orgulho é um pecado mortal. Deus, ele testou esse rei, o rei mais justo. Então vamos lá, né, aprender com essa passagem. Versículo 1. Então, no versículo 1, ele vai mostrar que nós devemos ter cuidado com a bajulação, né? Com a lisonja. Olha só, e nesse tempo, Mordeque
Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou carta e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Eu tenho certeza que a notícia, né, do milagre de Deus se espalhou pelo mundo da época, e as pessoas ficaram, né, interessadas em tudo o que aconteceu, no espetáculo do tempo ter voltado atrás. E aqui, agora, né, ele fala, bom, eu quero saber o que aconteceu, eu quero entender o que aconteceu. Então eles mandam um presentinho, mandam uma carta, né, provavelmente foi uma carta muito amigável, cheia de elogios, cheia de lisonjas, de bajulação ao rei. E o rei gostou, a gente gosta, né, quando a gente é elogiado. Não gosta? Você gosta de ser elogiado? Quantas vezes você pede pro seu marido dizer para você que ele, né, ele te ama? Né? Ele te dá uma flor, aí você fala assim, obrigado. E aí, não tem mais nada? Não é assim, seu Luciano? Ela quer ouvir, né? A gente gosta, né? O homem talvez não precisa estar o tempo todo ouvindo o que ama, porque o homem ele gosta de receber serviço, mas ele quer ouvir da mulher, não só receber, mas muitas vezes ele quer ouvir da mulher o quê? Obrigado. Sou grato pelo que você está fazendo. A mulher ela tem a necessidade de ouvir que é amada. O homem tem a necessidade de ouvir que é apreciado. É o nosso coração, é a nossa carne, é assim. O orgulho em nós leva a gente a esse tipo de atitude. A gente gosta, né, da bajulação. No fim, tanto um quanto o outro é o quê? É o lisonjeio, é a bajulação. A gente gosta, a nossa carne se alimenta destas coisas. Ela se alimenta destas coisas. Por quê? Porque a gente não consegue o tempo todo amar como Deus amou. Porque amar incondicionalmente é amar mesmo nunca recebendo nenhum elogio, nunca recebendo nada. E a gente tem dificuldade, porque o nosso amor, na maioria das vezes, é um amor que quer troca. Se não fosse assim, não haveria divórcio, não haveria separação, não haveria brigas. Por que a gente briga? Por que as pessoas se separam? Porque elas falam assim, não está correspondendo às minhas expectativas. Ele não parece mostrar que me ama. Ele não diz que me ama. Parece que o meu trabalho não é valorizado, eu não sou apreciado. É quando a gente desiste das coisas, porque a gente tem essa necessidade carnal, da bajulação. E ele aqui, então, é bajulado, e a gente tem que ter cuidado. Um pastor que ele já faleceu, eu gostava muito dele, Wiersbe, né, ele diz assim, quando Satanás não consegue nos derrotar como um leão que ruge, lembra da Assíria? A gente estava aprendendo aqui nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, que a Assíria estava vindo como um leão que ruge, né? O inimigo estava vindo com exércitos, né? Destruindo as cidades à volta, ele vinha como um leão que ruge, mas ele não conseguiu vencer Judá, ele não conseguiu vencer. Então aqui o Wiersbe está falando isso, quando Satanás não consegue derrotar como um leão que ruge, ele vem como a serpente enganadora. Ele não conseguiu derrubar Judá com a Síria, ele não conseguiu derrubar com barulho, assustando, mas conseguiu derrubar com presente, com astúcia, com engano, com lisonjeio, com bajulação. Porque, de uma maneira ou de outra, Satanás sempre vem para matar, roubar e destruir. É o que ele estava fazendo aqui. Ezequias, ele recuperou da doença, e recuperar de uma doença que não tem nada de normal, né? É normal que a gente, quando fique doente, depois de um tempo a gente se recupere. É verdade que às vezes a gente pode ser acometido de alguma doença que nos leve à morte, mas a gente passa, quem aqui que não passou por mais de uma enfermidade na vida? Todos nós passamos por várias enfermidades na vida, né? Infelizmente algumas pessoas talvez na primeira faleçam, né? Mas em geral, o que se espera de uma pessoa que ficou doente e está sendo tratada é que ela o quê? Se recupere. Então não tinha nada de espetacular na cura de Ezequias. O que havia de espetacular no que Deus havia feito? Foi o fato dele ter voltado o relógio para trás.
O ponto principal da Babilônia, o que impressionou os reis da época, não foi o fato de Ezequias ter sido curado. Isso acontecia com frequência. Deus fazia muito esses milagres. O que chamou, na verdade, a atenção da Babilônia foi o fato de ali haver um Deus que movia até o tempo para trás, porque o tempo não voltou só em Judá, o tempo voltou no mundo inteiro. E todo mundo viu isso. Você está olhando o relógio, de repente você fala assim, ué, já era meio-dia, agora é 10 para meio-dia. O que aconteceu? Você olha para o sol estava ali, agora ele voltou para cá e está indo de novo para lá. Isso é maravilhoso, isso é espetacular. Então isso chamou a atenção. Como eu disse, a Babilônia ainda não era grandes coisas, ela não era ainda nada, mas ela ficou curiosa diante disso. Ela falou, opa, peraí, se Deus fez isso ali, tem alguma coisa especial naquele lugar. Aquele lugar tem uma proteção especial, tem uma bênção especial. A gente tem que ir lá ver o que é. Porque a Babilônia estava se preparando como nação para crescer. Era um investimento para o futuro. Então eles falaram, vamos lá ver o que está acontecendo. Então eles enviam mensageiros, enviam espias, na verdade, para lá para conhecer. E a gente depois descobre na história, nós vamos mais para frente descobrir, que 100 anos mais tarde, na pessoa do rei Nabucodonosor, então a Babilônia derrota a Síria, que era o grande país da época, que ainda reinou mais 100 anos, e aí derrota a Síria e se torna a grande nação que vem e vence Israel. Por quê? Porque nesse dia em que se exaltou o coração de Ezequias, ele abriu tudo da sua vida. Ele mostrou quantas armas ele tinha, quanto dinheiro ele tinha no cofre, quanta bênção tinha trago. Eles tinham tudo nas mãos, detalhado. Então eles só chegaram levando tudo. Olha só, versículo 2. Porque assim, o orgulhoso ele recebe a bajulação no fim para sua própria ruína. Querido, se você é aquela pessoa que tem necessidade de bajulação, que gosta de se elogiar, toma cuidado, porque você pode estar recebendo todos esses elogios para sua própria ruína. Como pastor, eu já vi isso acontecendo em casamentos. Às vezes, aquela necessidade de tanta bajulação, de um cônjuge, acaba destruindo, porque é assim que Satanás entra. Olha só, o versículo 2 diz, Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, olha, até a comida, até o que ele tinha no estoque para comer, ele sabia onde estava, o que eles comiam. Quer deixar um brasileiro maluco? Se você quiser deixar um brasileiro maluco, hoje eu falei, a imigração, se fosse inteligente, mandava os imigrantes tudo embora do país. Para mandar brasileiro embora, era só não vender mais no mercado arroz e feijão. O brasileiro não durava nessa terra. Fala a verdade. Não é? Se você tivesse a perspectiva de nunca mais sua vida comer arroz e feijão, você ia embora para o Brasil. Tá horrível, mas é verdade. Aí, tá vendo? Tirar a tortilha do mexicano, acabou, ele volta para o México. Lá Honduras, irmão, o que vocês não ficam sem? Arroz e feijão também, tá vendo? Tirou o arroz e o feijão, acabou. A gente volta. Ninguém ia aguentar aqui, que nem os europeus, não. O português vive de batata, mas brasileiro não. Não, o Bruno é o único que ia ficar aqui. O Bruno é seu pastor da igreja. E o Manolo, o diácono, né? O português e o espanhol, era o que ia sobrar na igreja. Descer arroz e feijão, a gente voltava. Você vê, eu tô brincando, mas é uma realidade. Quando você sabe dos detalhes, é fácil você atingir e enfraquecer as pessoas. É fácil. Quando a gente conhece as intimidades, é fácil a gente destruir alguém. Você quer destruir alguém que você não gosta? É você descobrir um segredo dela, não é verdade?
Não é assim que as pessoas fazem? Quando alguém está com raiva de você, quando alguém tem ódio de você, quando ela descobre um segredo da sua vida, pronto, ela tem o que ela precisava para te destruir, para te desestabilizar. Pequenas coisas, a gente vê que era exatamente o que estava acontecendo. Olha só, então, né, Ezequias ficou todo feliz, né, com o lisonjeio, com o presentinho, e começou a mostrar em detalhe tudo o que ele tinha, todo o seu arsenal. Olha só, eles sabiam quantas flechas tinham, quantos carros tinham, quantos cavalos eles tinham. Eles sabiam, eles podiam programar para vencer essa guerra, mesmo que fosse um exército, porque eles sabiam de tudo. Tudo. E tudo quanto se achava nos seus tesouros, nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Olha o que o orgulho faz, querido. O orgulho derruba. É assim, eu fico vendo, querido. Aí então, de vez em quando eu ouço uns irmãos na igreja que dizem assim: ah, pastor, eu não aguento mais. Meus amigos lá no Brasil, toda hora me ligam só para pedir dinheiro. Amigo meu, ninguém me liga para falar feliz aniversário, ninguém me liga para perguntar como é que eu estou, mas me liga para pegar dinheiro. Mas aí eu pergunto para esse caboclo, né, normalmente, quando ele vem reclamar comigo. Eu falo: o que você posta no Facebook? O carro novo que você comprou, a viagem cheia de coisas, né? Os copos lindos, a casa nova, o videogame novo, a televisão nova. Você começa a mostrar tudo para o inimigo. Você começa a mostrar os detalhes da sua intimidade. Você começa a revelar o que você tem. É lógico que ele vai vir atrás de você. Será que essa mensagem você vem para alguém aqui hoje? A gente tem que tomar cuidado, querido. Existe o inimigo astuto, entenda. O diabo não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Ele não é onipotente, ele não pode todas as coisas. Mas se você mostrar para ele, se você der a direção para ele, ele pode ir lá. Como crente, nós temos que viver uma vida de discrição. Por isso que a Bíblia diz para que a gente seja simples, sem muita vaidade. A Bíblia não diz para você ser pobre, para não ter as coisas, para não desfrutar da vida e das bênçãos que Deus te dá. Olha só, Israel estava desfrutando das bênçãos, mas a Bíblia diz para você ser astuto como a serpente. Seja sábio, desfrute das bênçãos. Não fique aí, querido, fazendo propaganda para os outros. De ser a sua unha. Guarda a tua bênção dentro da casa do tesouro e deixa ele fechadinho. É seu. É para a sua segurança. É para a segurança da sua família, da sua igreja, do seu povo. É para o momento da dificuldade. Ser inteligente é importante. Você vê, né, aqui, eu entendo que Ezequias aqui, na verdade, ele também estava pensando um pouco no futuro. E aqui foi um problema, porque ele se esqueceu do Deus que ele tinha. Foi uma tentativa de agradar os babilônicos aqui. Por quê? Como ele sabia que a Síria ainda era uma ameaça, apesar de Deus ter levado a Síria de volta, com os rabinhos entre as pernas, mas a Síria não deixou de ser o grande país que ainda era, e a potência econômica que era, e de ter o domínio que tinha ainda sobre o mundo. Então eles falaram assim: olha, quem sabe eu agradando essas pessoas, no futuro eles se tornem nossos aliados, para que então, se a Síria se levantar de novo, eles se alinhem a gente, e a gente então possa vencer o inimigo. Ou seja, na verdade, aqui houve, apesar do orgulho, houve uma outra coisa na vida de Ezequias, é que ele se esqueceu de que o seu Salvador é o Senhor, e não a Babilônia. E às vezes é isso que acontece. A gente arruma um emprego melhor, aí a gente começa a publicar todas as bênçãos do bem dos outros, e aí a gente começa a confiar, a gente fala assim: não, deixa eu mostrar, deixa eu bajular, deixa eu fazer essas coisas. Porque fala assim, né, que é assim, né, a gente não sabe o dia de amanhã, talvez eu precise dessa pessoa amanhã. Querido, você precisa de Deus amanhã. Essa pessoa amanhã ela pode se tornar a sua pior inimiga. Hoje parece ser seu amigo,
né? Uns homens mais jovens que às vezes conversam comigo a respeito de trabalho, às vezes começam a trabalhar na companhia, aí tem um patrão que gosta muito de serviço e tal. E pastor, é assim. Aí eu sempre falo assim, cuidado. Aí eles falam, pastor, vou jogar para agora. Eu falei, não, seja inteligente, cuidado. Hoje esse é o melhor amigo, porque você produz bem para ele. Mas amanhã você fica mais velho, mais lento. Talvez amanhã você não produza tanto quanto você produz. Ele joga para você diferente. Só que você vai ter mais experiência. Então, não fica mostrando as coisas. Vai guardando os teus segredos, vai guardando a tua experiência, para no dia em que ele duvidar da sua capacidade, você mostra, olha, eu não tenho a mesma força, mas hoje eu tenho mais experiência. Um dia eu fui sair com os jovens, nós fomos aí escalar, né? Eu fazia alpinismo quando eu era jovem, então eu fui alpinista, eu tenho experiência de alpinismo. Hoje eu não tenho corpo de alpinista, né? Mas eu tenho experiência de alpinista. E os meninos, tudo forte, jovens aí, tudo musculoso, bonito, né? Nós fomos lá, e eles iam na força, subiam até um lugar, e aí eu falei, ó, quem chegar lá em cima naquele lugar ali, por essa rota aqui, eu pago o hambúrguer. E foram, e puxaram, e caiu, não conseguiu, nenhum deles, né? Aí, né, eu fui lá e subi. Aí todo mundo ficou lá embaixo assim, mas como é que aquele velho, gordo, barrigudo, careca, está lá em cima? Aí tinha um rapazinho lá embaixo que trabalhava lá no lugar, falou assim, você viu os movimentos dele? Ele já escalava antes, a experiência. Vocês usaram força, ele usou técnica. Porque a força eu já não tenho mais. E a gravidade me puxa mais para baixo. Mas com técnica, até a gravidade a gente consegue trabalhar com ela. Experiência. Foi uma boa lição para eles. Nunca subjugue as pessoas pela aparência, porque é assim que a gente tem que ver a experiência. Se você hoje precisa de conselho de casamento aqui, sobre casamento, a melhor pessoa se perguntar aqui é manjando. Daqui a mais tempo está casado. Daqui a mais tempo está casado. Não tem ninguém mais experiente com ela. Se alguém precisa de conselho, eu posso te aconselhar e te ajudar. Eu tenho certeza que a Manjana tem muito mais para te dar. Porque ela pode não ter a força que eu tenho, nem a força que você tem, mas ela já tem a técnica. Tem mesmo, não tem, mano? Eu sei. Ela já é profissional no assunto. Não, é a verdade, é a verdade. Não, é a verdade, tem a verdade. Orgulho tem também no nosso coração, mas tem a verdade também. A gente tem que olhar e não enxergar. É a experiência. É a experiência, né? Ver, né? Amém. Olha só o versículo 3. No versículo 3 ele vai mostrar aqui que o orgulho ele vai impedir a gente de exercer discernimento. Ele não vai deixar a gente enxergar, a gente fica cego, a gente não vai ver até os nossos próprios defeitos. Olha só, versículo 3. E diz então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Então o profeta Isaías agora está sendo usado por Deus para ir lá fazer uma pergunta. Não é porque Deus precisava saber das coisas. Deus não sabe todas as coisas, querido. Então ele não estava interessado em descobrir o que estava acontecendo. Deus sabia. Deus estava querendo ver se através da pergunta Ezequias percebia o que ele estava fazendo. Então Ezequias aqui não estava procurando informação, mas ele estava expondo o coração do rei Ezequias ao erro dos seus caminhos. E assim que Deus às vezes acha da gente, ele vem e pergunta para a gente, e a gente acha que ele está querendo informação. Deus não precisa de informação sobre a sua vida. Se ele está te fazendo uma pergunta, é porque ele quer que você responda essa pergunta e perceba o erro do seu caminho. Ele não estava discernindo. E olha a resposta, como ele responde. Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Eu não sei se você percebeu, mas Isaías fez duas perguntas, não uma. Mas Ezequias ignorou uma pergunta e só respondeu uma das perguntas. Olha só, Ezequias ele perguntou, veio o profeta Ezequias, qual foi aqueles homens disseram? O que eles disseram? E de onde eles vieram? O que eles disseram, Isaías não respondeu. Ele só falou de onde eles vieram. Tá vendo? Ele já não tinha discernimento, ele já não havia percebido a arapuca, a armadilha em que ele já tinha caído.
Já nem percebeu, foi tão imperceptível para ele ali que quando ele responde, ele nem lembra que a pergunta, na verdade, tinha duas partes, não só uma parte. Por quê? Porque Ezequias estava mais preocupado em se exaltar do que glorificar ao Senhor. Você vê que Ezequias aqui perdeu uma oportunidade, porque esse povo da Babilônia veio por causa da maravilha que Deus havia feito. Curou um homem da sua enfermidade e ainda voltou o tempo. O que Ezequias deveria ter falado quando esses mensageiros falaram? Qual que deveria ter sido a mensagem de Ezequias? Engrandecer o nome de Deus. Dizer, Deus foi maravilhoso, foi Deus que me curou, foi Deus que voltou o tempo, Deus me deu uma outra oportunidade, Deus voltou atrás no tempo e me deu tempo para que eu vivia. Ele perdeu toda a oportunidade de trazer louvor, honra e glória a Deus e roubou a glória de Deus. Aí ficou difícil, porque a palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Olha só como o orgulho ele gera tolice no coração do homem e o tolo destrói a sua própria vida. Olha o versículo 4, diz assim, perguntou ele, que vieram em tua casa? Respondeu Ezequias. Desculpa, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa alguma não há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Olha só que tolo que esse homem foi. Ele abriu para um povo desconhecido, que não sabia se era amigo ou era inimigo, ele não sabia a intenção desse povo. A única coisa que ele sabia é que esse povo veio com elogios, com palavras doces, com presentinho. E ele mostrou tudo, segredos de Estado. Porque a palavra de Deus diz que ele não mostrou só o que estava na sua casa, diz que mostrou tudo o que estava sob o seu domínio. É como se os Estados Unidos agora abrisse lá o Pentágono, o laboratório de Los Alamos e colocasse lá todas as suas pesquisas e todas as suas coisas para que todo mundo entrasse e visse. O inimigo ia vir e falar, esse tipo de arma que ele está fazendo, então eu já sei como fabricar essa arma e como defender essa arma. A nação perderia completamente a potência. Foi totalmente tolo e ele estava agora se preparando para a sua própria destruição. É terrível. Olha o versículo 5. A gente vai ver aqui que o orgulho, querido, ele tem um preço alto. E esse preço alto não foi só para ele, infelizmente, mas foi para quem estava ao redor dele também. No fim, atingiu toda a nação. Olha só o versículo. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Aqui eu só quero chamar a sua atenção para que a atitude que Deus coloca no coração de Isaías, porque a única maneira de fazer um homem que está andando no pecado, no orgulho, na tolice, uma pessoa que está andando no pecado, a única maneira de iluminar essa pessoa, para que ela saia das trevas, para que ela saia da escuridão, é através da palavra de Deus. Por isso que então veio a palavra do Senhor, que não tem jeito, para que alguém saia do seu erro, para que alguém deixe o orgulho, para que alguém deixe os seus caminhos errados, deixe as trevas. A única maneira de você ajudar essa pessoa é através da palavra do Senhor. Não adianta, sei lá, você é muito orgulhoso, não vai resolver nada. Eu ouço isso o dia inteiro. Não adianta nada. Se muda a vida de uma pessoa através da palavra de Deus. O que a gente tem que usar é a palavra de Deus. É isso que entra e corta o nosso coração e faz separação, que é o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus é como uma faca de dois gumes, uma espada de dois gumes, que ela entra, e era assim, essa faca de dois gumes era uma espada, que ela tinha uma ponta dividida em duas, ela tinha fio dos dois lados, não era só uma faca de fio, ela tinha duas pontas, fazia uma voltinha assim para cima, outra voltinha para baixo. Então quando o soldado enfiava essa faca dentro da barriga da pessoa, ele dava uma giradinha assim, porque aí você ralava as tripas assim, puxava tudo para fora. Ela entrava, cortava, aí um soldado experiente, ele enfiava a faca aqui, vinha com ela até atrás da coluna, e aí ele rodava e desconjuntava a coluna. O soldado caiu, acabou a guerra.
Isso que eu falo, é o que a Bíblia usa. É como uma espada de dois gumes, né? Que entra e separa juntas e medulas. Era isso que o soldado fazia. O bom soldado, experiente, ele não estava com espada grande, ele estava com essa pequenininha, tinha essas duas pontinhas, ele entrava lá dentro, e aí ele cavocava entre as costelas assim, girava e esconjuntava a coluna, e o cara acabou. E não morria. O soldado ficava vivo, mas não podia mais andar. Ainda dava trabalho para o outro, para o inimigo, porque... né? Aí o outro amigo vê o amigo ali naquela situação que vai andar, aí ele vai carregar o amigo, aí é 2 soldados fora de guerra. É a estratégia. Não mata, só aleja. Assim a gente tira 2 ou 3. Você vê como que o inimigo é astuto, querido? Então a gente também tem que trabalhar assim, a gente tem que ter esse cuidado. Salmo 119, nós estamos estudando o 105, ele diz: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra que ilumina, querido.